Você pode ficar de pé no seu lugar neste momento. Hoje eu recebi uma mensagem de um casal, uma família da nossa igreja, que amanhã a irmã e o seu marido estarão indo para a maternidade. Você pode dar um amém aí? Eles estarão indo para a maternidade, para o nascimento de uma criança, de um menino, que é fruto do projeto de vida no altar de Deus. Foram muitos anos de tristeza, muitos anos de frustração, onde gastaram muito dinheiro em tratamentos e nunca adiantava. Mas eles foram para o altar, e quem avança no altar, avança em qualquer lugar. Eles foram para o altar, eles fizeram um projeto de vida no ano passado. Eles selaram o projeto de vida com a sua semente, com a sua oferta de sacrifício, porque a oferta de sacrifício não é para trocar em bênção, mas revela se o seu coração está pronto para receber aquilo que o céu tem para te entregar, amém? E aí ela disse: pastor, o médico está pedindo, é muito dinheiro, é quase um carro zero, pastor, para poder fazer a inseminação. E nós fomos para o altar, e para a glória de Deus, pastor, amanhã nós estamos indo para a maternidade para conhecer o nosso neném. Você pode aplaudir no nome de Jesus? O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, e Ele está presente neste lugar, glória a Deus, amém? O seu testemunho será grande, o seu testemunho será poderoso, em nome de Jesus. Não dê ouvidos para a voz da dúvida, do medo, da incredulidade, não, mas escuta aquilo que o céu tem para a tua vida. Abra sua Bíblia, livro de 2 Samuel, capítulo é o 24, o versículo de número 15. Nós vamos ler alguns versículos. Diz o texto: então enviou o Senhor a peste a Israel. Quem enviou a peste? O Senhor. Desde a manhã até ao tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade, fala comigo, Gade, ter com Davi e lhe disse: sobe, avança. Fala para o seu irmão assim: avança, meu irmão. Levanta ao Senhor um altar, levantar ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, ele avançou, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga. Diga comigo: para que cesse a praga. Ok. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei. Araúna oferece ao rei, e ajuntou que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu não te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Diga comigo: não oferecerei
ao Senhor, meu Deus, holocaustos, diga sacrifícios que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois e pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. E você diz amém. Feche os seus olhos. Senhor, fale conosco através da exposição da tua palavra. Meu Deus, o Senhor está nos chamando para o altar, porque todas as vezes que o Senhor quer mudar a história de um homem, de uma mulher, de um povo, toda vez que o Senhor quer fazer um povo avançar, o Senhor chama esse povo para o altar. E nós cremos que o Senhor está sobre a eira. Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo, abra o nosso entendimento. Meu Deus, porque quando muda a mentalidade, muda tudo. Não adianta mudar o bairro se não mudar o morador. Não adianta mudar, meu Pai, o ambiente se não mudar o habitante. Então, Espírito Santo, muda, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos viver qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor em Cristo Jesus. E só quem vai viver a boa, agradável e perfeita vontade dele, aplauda o Rei dos Reis, aplauda o Senhor dos Senhores. Eu quero ver se tem algum crente pentecostal aqui hoje para adorar ao Senhor. Aleluia! Fala para o seu irmão assim: nós já estamos terminando o ano. Diga para ele: avançando. Você não vai esperar 2026 para começar a avançar, irmão. Não, você já vai começar, vai entrar o ano avançando em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Diga comigo assim: Deus está sobre a eira. Fala comigo. Pastor, o que é eira? Eira é o lugar onde o agricultor ele malhava o trigo. Eira é o lugar da separação. Eira ficava no alto de um monte, onde fazia uma planície sobre aquele local, por isso chamava eira. E ali o agricultor ele pegava e colocava dentro daquela peneira, ele colocava ali o trigo e ele começava a balançar. O vento vinha e o vento soprava e o vento separava a palha e só ficava o que era o trigo. Ou seja, o vento vinha sobre aquela montanha, ele levava a palha embora, ele levava as coisas ruins embora, e só ficava e só restava o trigo. Primeira palavra para a tua vida, meu irmão: em 2026 só vai ficar o que é trigo na tua vida. Vou repetir: talvez tem muita palha aí te impedindo de viver aquilo que Deus tem, mas o vento do Espírito Santo ele sopra hoje, e só vai ficar na tua vida o que é trigo para a glória de Deus. A amizade que é palha, Deus vai tirar. Meu irmão, gente que é palha, que está na vida da tua vida, que não acrescenta, que só traz peso, Deus vai tirar. Gente que é palha lá na tua família, Deus vai tirar. Só vai ficar o que é trigo, e trigo da melhor qualidade. Você é um trigo da melhor qualidade. Diga para alguém do teu lado, profetiza: você é trigo da melhor qualidade. Na tua vida não fica joio, na tua vida não fica palha, na tua vida só fica quem é trigo da melhor qualidade. Aleluia! Então você entendeu o que é eira. O texto que nós lemos vai falar de um tempo de muita mudança na história de Israel. E dentro desse tempo, Deus, o próprio Deus, vai enviar uma praga. Sim, esta praga Deus envia sobre o povo de Israel.
E por que Deus envia esta praga sobre o povo de Israel? Por causa do pecado de Davi. O pecado de Davi produziu ira no coração de Deus, entristeceu o Senhor por causa de uma decisão errada. Fala para alguém do teu lado, diga: decisões decidem destinos. Fala para ele: cuidado com as tuas decisões, irmão. Toda decisão que te faz sair de Jerusalém, que te tira da presença de Deus, que te tira da casa de Deus, é uma decisão errada. Decida em continuar firme, decida em avançar, embora cansado, mas avançando, embora às vezes com luta, mas avançando. Nada me tira do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Segundo, decisões erradas alimentam a hostes espirituais do mal. Diga comigo: decisões erradas alimentam demônios. Decisões erradas alimentam hostes do mal. A Bíblia vai dizer que aquele jovem descia de Jerusalém para Jericó. Ele está a 800 metros acima do nível do mar. Jericó é o ponto mais baixo da terra, 400 metros abaixo do nível do mar. Ele toma uma decisão, ele sai de Jerusalém, que representa o centro da vontade de Deus, e desce. Só que ele não consegue completar o seu caminho, a sua jornada, porque a decisão errada dele fez com que no meio do caminho, homens que estavam ali para poder tomar dele, tirar dele, arrancar sangue dele, tirar a alegria dele, eles estavam ali no meio do caminho com essa finalidade. É por isso que decisões erradas alimentam demônios, decisões erradas alimentam a hostes espirituais do mal. Que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê discernimento, para que você possa tomar a decisão pautada na palavra de Deus, pautada naquilo que o Senhor tem para você. Tem alguém comigo aqui? Diga glória a Deus. Davi toma uma decisão errada. E qual foi o pecado gravíssimo que Davi ele tomou? Ele fez para que provocasse a ira em Deus. Sabe qual foi o pecado de Davi? Que fez o Senhor enviar aquela praga e matar 70 mil homens em 3 dias e 3 noites. Sabe qual foi o pecado de Davi? Davi promulgou um censo. Ele chama Joabe. Quem era Joabe? Joabe era general do exército de Davi. E Davi diz assim: Joabe, eu quero que você faça um censo. É como o IBGE que bate na porta da casa da gente de vez em quando e pergunta: tem quantos filhos? Qual a idade deles? Já serviram exército ou não? Isso, e vai perguntando. E Davi vai incumbir Joabe de fazer um censo. E Joabe ele vai sair desde Dan a Berseba, batendo em porta por porta, perguntando: ô irmã, a senhora tem algum filho que levanta espada aí na casa da senhora? Tem 2. Batia na outra casa: tem alguém aí que levanta espada? Tem alguém aí pronto para servir? Aí tem mais 3 aqui, tem mais 4 na outra casa, tem 5, não, aqui não tem não, aqui os meninos é meio fraco. Mas em cada casa ele estava ali fazendo um censo, um levantamento. E é isso que aconteceu durante 9 meses, diz a Bíblia, 9 meses e 20 dias. Joabe chega com um relatório e apresenta o relatório para o rei e diz assim para o rei: rei, restam em Israel 800 mil homens, e também em Judá 500 mil homens que levantam espada. 800 mais 500 dá quantos? 1.300.000 soldados nós temos pronto para guerrear. Esse era o tamanho do exército de Davi. Mais de 1 milhão de soldados pronto para levantarem espada e defenderem o rei. Deus se entristece com isso. Isto fere o coração de Deus, porque em todas as guerras que Davi enfrentou, o Senhor dava vitórias a ele. Diga para alguém do teu lado, diga: Deus vai te dar vitória. Diga: em cada guerra que você enfrentar, em cada batalha que você enfrentar, o general de guerra está contigo. Jeová Sabaó, ele está contigo. E quando ele entra numa guerra, meu irmão, ele entra para ganhar, ele entra para te dar vitória.
nesta peleja não tereis que pelejar. Esta peleja é minha, diz o Senhor. Mande Israel que marche, mande Israel avançar, porque eu vou guerrear por eles. Davi sempre contou com o braço do Senhor, independente do número de soldados que Davi tinha. Agora ele sabe, mais de 1 milhão. Independente do número, do contingente de soldados que ele tinha, ele sabia que todas as vitórias vinham da mão do Senhor. Ei, por mais eficaz que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais que você seja forte, entenda uma coisa: a tua vitória, meu irmão, ela venha do Senhor. Eu vou repetir: por mais forte que você possa ser, por mais influente que você possa ser, por mais que você seja alguém que tenha muita capacidade, que tenha muita destreza, eficácia, a tua vitória venha do Senhor. Então Davi sempre vencia as batalhas, porque ele sabia que o Senhor era com ele, ele sabia que o braço do Senhor era com ele. E agora Davi inventa a moda. Davi agora quer saber a quantidade de soldados que ele tem. Olha o que disse em 1 Crônicas 18:6: o Senhor estava com Davi aonde quer que ele ia, e era por isso que ele tinha vitórias, porque aonde ele chegava, meu irmão, ele avançava diante do problema, ele avançava diante do inimigo, porque o Senhor era com ele. Quando o Senhor é comigo, eu avanço diante do inimigo. Quando o Senhor é comigo, eu avanço diante do problema. Eu acho que tem alguém aqui que está recebendo essa palavra. Deus está dizendo: se a minha presença for contigo, você avança diante desse inimigo. Se a minha presença é contigo, esse inimigo não te segura. Olha o que diz Salmo 144, versículo 10: é Ele quem dá aos reis vitória, quem livra o seu servo Davi da espada maligna. Então entenda que não era pelo número de soldados que Davi vencia, não era pelo número de homens valentes que estavam com ele, homens destros, homens que com uma espada atravessavam dezenas de homens, homens que com uma funda e uma pedra derrubavam, matavam. Davi sempre dependeu do Senhor. Se eu quero avançar em 2026, mas alguém vai avançar aqui? Eu preciso depender do Senhor. Nós dependemos do Senhor para avançarmos. Filha, filho, dependa dele para avançar. Dependa dele. Por acaso ele já te deixou desprotegido em alguma batalha? Por acaso ele deixou de guerrear com você alguma guerra? Por acaso ele já te abandonou no campo de batalha? Jamais, nunca. O Senhor dos exércitos, ele é contigo. Mas se você quer avançar, dependa dele. Davi deixa de depender de Deus, e quando alguém deixa de depender de Deus, ao invés de avançar, vai recuar. Vou falar de novo: quando você deixa de depender de Deus, ao invés de avançar, você vai recuar. Quem depende de Deus, avança. Quem depende da força do seu braço, recua. Deus havia falado para ele: não conte o povo, Davi. Não faça levantamento do número do povo, porque o pouco com a presença se torna multidão. Então não é pelo tamanho, não é pela força, mas é pela minha presença. Então Davi, ele foi levado por um espírito de orgulho, um espírito de soberba, tomou conta de Davi, né? E Provérbios, capítulo 16 diz que abominável é aos olhos do Senhor um coração orgulhoso, um coração soberbo. Quando Davi faz isso, ele coloca a sua fé, a sua força no seu exército, ao invés de colocar no Senhor para avançar.
Então o texto diz que o coração de Davi naquele momento se entristece. Por isso que Davi é chamado de homem segundo o coração. O coração dele se entristece, porque o coração de Deus se entristeceu. É isso que acontece, irmão. Se o teu coração se entristeceu, é porque o coração de Deus, ele se entristeceu diante daquilo, diante daquele pecado, diante daquela situação. O coração de Davi é tomado de uma angústia muito grande, porque ele sabe que o pecado dele, de não depender do Senhor para avançar, entristeceu o coração de Deus. Olha o que diz o versículo 10. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse: Senhor, eu pequei gravemente. Davi, ele disse: eu imploro que perdoes o pecado do teu filho, do teu servo, porque eu cometi uma grande loucura. A Bíblia diz que na manhã seguinte, Deus envia um profeta, e nós lemos o nome do profeta. O profeta chamava Gade. Deus envia o profeta Gade, e o profeta está à procura de Davi. O profeta está procurando o rei, e geralmente é o servo, geralmente somos nós que procuramos o profeta, mas aqui o profeta está procurando o rei, o profeta está procurando Davi. Diga para o teu irmão assim: o profeta está procurando alguém hoje. Diga para ele: o profeta está à procura de Davi. Gade procura Davi, e ele vai dizer assim: Deus tem um recado para você, Davi. Foi gravíssimo o seu pecado perante o Senhor, e eu vim aqui da parte de Deus, Davi, para te entregar 3 decisões, e você precisa escolher das 3 uma decisão, porque grave foi o teu pecado. E aí o profeta Gade, irmão, chega diante de Davi e vai dizer assim: Davi, a primeira opção que você vai escolher, primeira, 3 anos de fome sobre Israel. Segundo, 3 meses de perseguição do inimigo contra Israel. 3 meses o inimigo perseguindo Israel. Terceiro, Deus diz assim, na boca do profeta: o Senhor enviará uma praga, e essa praga vai durar 3 dias sobre a nação de Israel. Escolhe uma das 3 opções. Davi, por um instante, ele pensa, e ele disse: é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão do homem, porque Deus, ele é rico em misericórdia, ele é rico em bondade para nós. Então eu prefiro cair na mão de Deus, porque ele é misericordioso, do que cair na mão do homem que não tem misericórdia. Fala para alguém aí, diga: é melhor cair na mão de Deus. Fala para ele: do que cair na mão do homem. O homem geralmente, meu irmão, não tem misericórdia. Geralmente o homem não tem uma segunda oportunidade. Geralmente o homem vira as costas. Geralmente o homem decepciona, te abandona. Geralmente o homem tem ingratidão, é desleal. Mas Deus não. Deus tem uma segunda oportunidade para você. Deus, ele tem um recomeço para você. Deus, ele tem uma outra porta para você. Ele tem misericórdia para a tua vida. E se você serve a esse Deus, irmão, levanta as suas mãos e aplauda o nome dele, porque você já teve uma oportunidade. Ele já entregou para você. A cada manhã ele renova as suas misericórdias, e à noite ele renova a aliança de fidelidade para comigo e para com você. Eu vou repetir: de manhã ele renova as misericórdias dele sobre a tua vida, e à noite ele renova a aliança de fidelidade na tua vida. É melhor cair na mão de Deus. Davi disse: eu prefiro cair na mão de Deus, pois grande é a sua misericórdia, e eu não quero cair na mão dos homens. Davi está dizendo: eu prefiro estar na mão de Deus e ser corrigido, do que estar na mão do inimigo. Davi está dizendo: se eu cair na mão de Deus, ele vai me corrigir, ele vai me exortar, mas eu vou avançar. Então ele escolhe: é melhor cair na mão de Deus, nos juízos de Deus, do que no juízo do inimigo. Aparentemente foi a decisão mais dura, mais difícil, mas era aquela decisão que faria o destino de Davi e da nação de Israel avançar.
Olha o versículo 15. Então enviou o Senhor a praga sobre Israel. Deus enviou o anjo da morte. Foi exatamente a corrida que o general Joabe fez, de Dan a Berseba. Foi exatamente o caminho que o anjo percorreu, matando 70 mil homens. O anjo saiu de Dan até Berseba e foi matando. Aonde o anjo da morte passava, morriam-se os homens e foram mortos. E Davi estava do palácio vendo o anjo da morte matando. Davi olha para milhares e milhares de pessoas mortas no chão, e Davi está dizendo: Senhor, estas ovelhinhas, elas não têm culpa de nada disso que está acontecendo. Davi está dizendo: Senhor, eles não são culpados por nada disso que está acontecendo. Davi está dizendo: Senhor, eu errei, eu pequei, a culpa é minha, Senhor, eu que falhei. E isto chama a atenção de Deus. Tem alguém me ouvindo aí? Diz amém. Isto chama a atenção de Deus, porque muitas das vezes a gente quer transferir para os outros, às vezes, as coisas que acontecem de ruim na vida da gente. A gente quer transferir para outras pessoas situações que estão acontecendo na nossa vida. Eu não tive aquela oportunidade porque aquela pessoa fez isso comigo. Eu não sou feliz porque isso. Eu não prospero por causa daquela pessoa que isso. Irmão, o Senhor, Ele se alegra com pessoas que chamam a responsabilidade para si própria. Deus está falando aqui nessa noite. Até quando você vai transferir aquilo que Deus tem entregue nas tuas mãos? A gente quer transferir para outro. Não, eu vou deixar para o outro fazer. Não, esse negócio de projeto de vida eu vou deixar para alguém, vou deixar para outro. E Deus se alegra. Tem uma frase que eu mandei, se der para colocar: Deus, Ele ama pessoas que elas trazem a responsabilidade para elas. Lembra do filho pródigo no chiqueiro dos porcos? E caindo em si, ele disse: eu pequei contra Deus, pequei contra o meu pai. Ele não está dizendo, não foi culpa do meu irmão, não é culpa dos servos. Ele disse: eu sou o responsável por estar neste lugar. Eu errei, eu pequei. Irmão, isso chama a atenção de Deus. Quando você traz a responsabilidade para você. É comigo, fala para o seu irmão assim: é com você, meu irmão. Não, eu vou deixar para minha mãe fazer, eu vou deixar para meu marido fazer, eu vou deixar para minha esposa fazer. Não, Deus está dizendo, é para você, é com você. Escuta, a Bíblia diz que Ana ia todos os anos para o altar, e Eucana, que era o marido de Ana, ele consagrava a oferta, a porção por Ana. Ele entregava a porção por Ana, por Eucana. Eucana entregava por Ana, entregava por Penina, para os seus filhos. Mas daquele ano não. Ana disse assim: ei, Eucana, hoje você não entrega a porção por mim, hoje eu que vou entregar a minha porção. Ela vai para o altar, ela vai fazer o que ela nunca tinha feito: chamar a responsabilidade do milagre que ela sonha para ela mesma. Escuta, meu irmão, eu tenho muita fé. Eu já vi Deus me usando muitas vezes, fazendo grandes milagres, mas está na hora de você trazer a responsabilidade, chamar a responsabilidade para você e dizer: Deus, eu vou avançar. É a minha atitude que vai fazer com que este milagre desça do céu para a minha vida. Davi disse, vendo toda a destruição, ele disse: Senhor, essas ovelhas não tem nada a ver com isso, sou eu que errei, eu falhei, a culpa é minha. Trouxe a responsabilidade para si. Aí vem o versículo 18, vem o profeta Gade e disse assim para Davi, versículo 18: o profeta Gade disse para Davi: sobe. Ele está dizendo para Davi: ei Davi, diante do que você está vendo, toda a destruição que está acontecendo, avança no meio da dificuldade,
avança no meio da destruição, avança no meio da morte. Era isso que Deus estava dizendo. É isso que o Senhor está dizendo para cada um aqui hoje. É no meio do vale que você está enfrentando, avança. É no meio das lágrimas que nós estamos enfrentando, avança. Irmão, profeta de Deus, Deus não usa ele para fazer ninguém descer. Quando Deus usa a boca do profeta, é para subir. Fala para o seu irmão assim: está na hora de subir. Fala para ele: está na hora de subir, irmão, está na hora de subir. O profeta de Deus, ele não é usado para matar, ele é usado para você avançar. A boca dele tem uma palavra de vida para você. Olha o que diz em Jó 22, 29: quando te disserem para baixo, declare, diga para cima. E se estes descem, então dirá para cima, e Deus salvará o humilde. Se tem gente que está te jogando para baixo e colocando para baixo, irmão, se tem gente que a boca dela quando abre é só para te deixar lá embaixo, ei, Deus está dizendo: se te jogarem para baixo, diga para cima, avança, vai para cima, meu irmão. Olha o versículo de número 19: Davi subiu, Davi avançou, ele avançou no meio da destruição, ele avançou no meio das lágrimas, conforme o profeta havia dito. Seu milagre está na obediência que ainda você não praticou. O profeta disse para Davi: Davi, avança. Davi sobe. Ele não foi de braço cruzado. Ele não deu desculpa. Davi avançou. Então eu entendo que tem milagre que ele só vai acontecer na minha atitude de obediência. Fala comigo: quem obedece avança, quem desobedece recua. Davi avançou. Isso aqui é muito forte. Pela desobediência de Davi, a sentença de morte veio. Pela desobediência de Davi, a lágrima, a tristeza veio. Mas pela obediência de Davi agora, é que Deus vai fazer um milagre. É que Deus vai fazer Davi avançar. É que Deus vai cancelar toda a sentença de morte. E eu profetizo na tua vida, joga a tua mão assim para o céu. Eu profetizo, eu declaro em nome de Jesus: se pela desobediência, meu irmão, você recuou, você trouxe maldições para a tua vida, mas é através da tua obediência é que você vai avançar. É através da nossa obediência que nós iremos avançar em nome de Jesus. Aleluia! Fala comigo assim, diga comigo assim: a minha promessa, diga, está condicionada à atitude de obediência. É verdade. A gente fala assim para o filho assim: meu filho, você vai estudar, vai aprender, e eu tenho uma bicicleta para você. Se você obedecer o que o papai está te instruindo, você vai ser abençoado. Ou seja, a minha promessa, ela é condicionada pela minha prática, pela minha atitude de obediência. Versículo de número 20: olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou. Diga comigo: inclinou. Inclinou diante do rei com o rosto em terra. Araúna viu o rei de longe, o rei Davi. E eu aprendo aqui a primeira lição com esse homem chamado Araúna: a lição do reconhecimento de autoridade. Quando ele vê que é o rei, figura de autoridade, ele se inclina perante o rei. A Bíblia diz que ele se inclinou, ele se ajoelhou diante do rei. Como que você chega diante do Senhor, irmão? Coração orgulhoso, coração soberbo, um pensamento soberbo? Como que você chega diante do Senhor? A Bíblia fala assim para nós: quando nós entrarmos na presença do Senhor, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Será que nós estamos tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo? E qual é?
que não subsistindo, Filipenses capítulo de número 1, ele mesmo sendo rei, mesmo tendo o cargo, o maior cargo do mundo, Jesus, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. E nós, quando entramos na presença do Senhor, nós precisamos ter esse mesmo sentimento, nós precisamos nos esvaziar. O problema é que muitas vezes a gente está cheio demais, cheio do nosso eu, cheio do nosso orgulho, cheio da nossa pretensão. Ah não, eu já sei demais. Não, meu irmão, todo mundo pode ensinar para todo mundo. Se eu sentar com você, eu tenho certeza que eu vou aprender algo especial com você. Se você se assentar comigo, pode ter certeza que também você vai aprender algo. E qual é um dos grandes segredos do povo de Israel, dos judeus, que é o povo mais rico dessa terra? É que aonde eles chegam, eles se esvaziam para aprenderem. Araúna se humilha e ele reconhece o rei que está diante dele. Reconhecimento de autoridade te faz avançar. Quando você reconhece a autoridade que te abençoa, a autoridade espiritual que ora, que te abençoa, meu irmão, pode ter certeza, esse é um dos segredos para a tua vida avançar. Quando você reconhece e abençoa a autoridade. Segundo, gratidão. Fala gratidão. Araúna, o texto diz que Araúna era um jebuseu. Ele não era hebreu, ele não era um judeu, ele era jebuseu. E quando Davi vai tomar a cidade de Jerusalém, ele poupa a vida de Araúna, ele poupa esse homem, não mata Araúna. E Araúna agora ele tem um coração grato, e a gratidão é memória do nosso coração. Seja grato, irmão. Davi poupou a vida dele, agora ele está diante do rei. Coração cheio de gratidão faz você avançar níveis que ainda você não avançou. Vou dizer de novo, a gratidão faz avançar níveis que ainda você não avançou. Então, meu irmão, seja grato. Pastor, eu já sou, continua sendo grato, que você vai avançar níveis que ainda você não avançou. Aí o 21 diz assim: Davi disse: eu vim aqui, Araúna, para comprar de ti essa terra. Olha lá. Porque vem o rei meu senhor, o seu servo. Davi respondeu: para comprar de ti esta eira, esta terra, e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Davi está ali para comprar aquela terra, para poder oferecer ali a Deus um altar, um sacrifício. E o propósito desse sacrifício é para que Israel viesse, Deus viesse cessar aquela praga. Eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus, que toda praga que se levantou este ano, quando nós, em nome de Jesus, subirmos no altar de Deus, Deus cessará toda praga da minha, da tua vida. Se você crê nisso, dá um glória, aplauda ao Senhor Jesus. Deus estava dizendo: Davi, eu te chamei para o altar. Davi, se você avançar sobre o altar, eu vou cancelar, eu vou destruir essa sentença de morte que está sobre a nação de Israel. Olha o 22, coloca o 22. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. O 23. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece a ti, ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Araúna disse: rei, essa terra aqui eu te entrego. Eu te entrego também os bois, para que o rei venha sacrificar ao Senhor. Esses carros que estão aqui, toda a aparelhagem, eu também entrego para o Senhor oferecer a Deus. Agora olha a resposta que Davi dá para o rei. 24. Porém Davi disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço. Ele está dizendo: Davi, toma aqui, Davi, estou te entregando para você oferecer a Deus,
Davi vai dizer: não, é comigo, eu vou comprá-la pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos, sacrifícios que não me custem nada. Eu aprendo aqui, meu irmão, que aquilo que é honra para mim é honra para Deus, aquilo que tem preço para mim tem preço para Deus, mas se não vale para mim, para Deus também não vale. É honra para você, é honra para Deus. Tem importância para você, também vai ter importância para Deus. É isso que Davi estava dizendo: Senhor, eu preciso oferecer ao Senhor aquilo que me custe, porque se não for honra para mim, não é honra para o Senhor. Olha o que Davi fez. Assim Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Irmãos, eu fiz uma conta de padaria. Davi, ele pegou, ele comprou tudo. Se fosse hoje, na moeda hoje no Brasil, Davi teria entregue 7 milhões de reais diante do Senhor, por aquilo, pela eira que ele comprou, por todos os animais, pela prata que ele comprou, o ouro também que ele apresentou ao Senhor. Este foi o sacrifício. Versículo 25: edificou ali Davi um altar ao Senhor. O rei está de pano de saco. O rei agora faz um papel de profeta, ele faz um papel de sacerdote, ele está de roupa de pano de saco ali sozinho. Ele sabe que tem que passar pelo testemunho do sacrifício antes de contar um testemunho de milagres. E Davi está ali, ele está ali preparando o altar. Ele quebrou os carros de boi, está colocando ali, fazendo o altar. Ele está edificando aquele altar debaixo daquele sol muito forte. Ele está ali matando os animais um por um e pegando e colocando sobre o altar. Ele apresenta a Deus a prata, ele apresenta a Deus o ouro. Ali está Davi. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. A intenção de Araúna era boa. Araúna queria ajudar, mas Deus chamou foi Davi para o altar. Olha para mim uma coisa, eu quero dizer ao teu coração antes de orar por você. A intenção do teu coração pode ser boa, mas é quando Deus chama para o altar que Ele muda destinos. É quando Ele chama para o altar que Ele muda a sorte. É quando Ele chama para o altar que Ele cancela sentenças de morte. Pede Deus para te chamar para o altar. Não transfira para outros aquilo que Deus mandou você fazer. Feche os seus olhos, por gentileza. Coloque as duas mãos na altura do teu coração. Eu não oferecerei para o meu Deus sacrifícios e holocaustos que não me custem nada. Antes de termos um testemunho de milagres, nós temos um testemunho de sacrifício. Oh Espírito Santo, o Senhor está aqui para mudar sorte, histórias. O Senhor viu verdade naquelas duas moedas daquela viúva. O Senhor viu a intenção de Davi. Ele poderia ter ficado com aquela terra, mas ele disse: é Deus que está me chamando, Deus está me chamando, e eu não darei a Deus sacrifícios que não me custem nada. Nós não queremos transferir, meu Pai,
para alguém aquilo que é para nós, aquilo que nós precisamos fazer. Em nome de Jesus, assim como o Senhor buscou aquele holocausto, o Senhor recebeu e cessou a praga, que o Senhor venha cessar toda sentença de morte sobre a vida deste homem, desta mulher. Cessa, meu Pai, cessa, meu Deus. Chama a tua igreja, chama o teu povo para o altar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, libera a palavra, profetiza sem parar. Em